Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com o valor posicional de um número decimal. Como também já temos os números naturais, que a gente tem a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante, o número decimal ele também vai ter suas ordens. A situação é que a gente, no número decimal, o número vai ter dividido em duas partes. Ele vai ter a parte inteira e a parte decimal. Então, vamos começar com um exemplo. 0,25. Como que a gente analisa esse número? Primeiro, tudo que está antes da vírgula, então, no caso aqui, por exemplo, 0, eu tenho a vírgula aqui, ó, e aqui, 0, é a parte inteira. Então, esta parte é a inteira. A parte decimal é que está depois da vírgula. Então, no caso, se eu for organizar esse número aqui, num quadro posicional, eu vou ter 0, aqui a vírgula, 25. Muito bem. Qual que vai ser o nome das ordens, né? Os nomes. Nós vamos ter o 0 na unidade, dezena, centena, normal. Então, a gente não tem nenhuma unidade. O 2 é o décimo e o 5 é o centésimo. Por isso que quando a gente vai fazer a leitura de 0,25, a gente vai ler 25 centésimos. Por quê? Porque o último algarismo ocupou a ordem dos centésimos. Vamos ver um outro exemplo. Vamos pensar, então, no número 1,5. Muito bem. Se a gente for posicionar, quem vai ser a parte inteira? É o que está antes da vírgula. Tudo que está antes da vírgula é a parte inteira. Então, eu vou ter 1 aqui, vírgula. Parte decimal é o que está depois da vírgula. E aí eu vou ter o 5. Então, 1,5. O 1 está na unidade, nas unidades simples. O 5 é o décimo. Então, nós temos 1 inteiro, se eu for ler 1 inteiro, porque é uma unidade, então 1 inteiro, e 5 décimos. Por que décimos? Porque foi aonde a casa do decimal ocupou. Vamos para o número 4,123. Essa não é a leitura correta desse número, mas só para a gente descobrir como que a gente vai ler. Primeiro, o que está antes da vírgula, 4, é a parte inteira. Então, eu vou posicionar aqui. Se é 4, então, eu tenho 4 unidades. Vírgula 123. O 1 está na casa dos décimos, o 2 nos centésimos e o 3 no milésimo. Então, nós vamos ler 4 inteiros e 123. Qual que foi a última casa que ocupou? Milésimos. Então, vamos ler 123 milésimos. 4 inteiros e 123 milésimos. Vejamos agora este exemplo, 15,82. Como que a gente vai representar o valor posicional e fazer a leitura correta deste número? Primeiro, antes da vírgula é a parte inteira. Então, 1 e o 5. Unidade, dezena. 15. Formamos o número 15. Vírgula 82. Parte decimal é o que está depois da vírgula. 8 décimo, 2 centésimos. Então, como seria a leitura deste número? 15 inteiros e 82 centésimos. Duas casas decimais, centésimos. Uma outra forma que a gente também pode utilizar para decompor o número decimal é fazendo a chave dele. Por exemplo, 15 inteiros e 82 centésimos. Então, eu venho aqui, ó, como se a gente fosse fazer lá com o número natural.
Tá vendo? Só que a gente vai lembrar o seguinte: o que está depois da vírgula é o número decimal. O que está antes é a parte inteira. O 2, se são duas casas, eu sempre tenho décimo e centésimo. Então, o 2, eu tenho 2 centésimos. O 8 vai ser 8 décimos. O 5 é 5 unidades e o 1 é uma dezena. Então, o objetivo aqui é a gente observar o seguinte, olha, para fazer a leitura correta, eu tenho que verificar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Se eu tiver uma casa decimal, por exemplo, 15,8, 15 inteiros e 8 décimos. Uma casa é décimos. Se eu tenho 15,82, se eu tenho duas casas, vão ser 15 inteiros e 82 centésimos. E se eu tiver três casas, por exemplo, vão ser 15 inteiro, 824 milésimos. Então, uma casa décimo, duas casas centésimos, três casas milésimos.